Pessoal, eu sou o professor Bruno Cotrim, do IFRJ, e estamos aqui hoje para uma nova aula do canal Amo Orgânica. Hoje, falando de química das coisas, fármacos e medicamentos, substâncias usadas medicinalmente. Olá, pessoal. Aqui é o professor Daniel Vieira. Mais um vídeo aqui com o professor Bruno no projeto Alma Orgânica. Bom, começando a falar de fármacos, e medicamentos, alguns termos e definições são importantes, né? Então, o termo remédio é um termo usado muito na linguagem popular e que remete a qualquer coisa, qualquer procedimento que possa remediar o problema. Então, de certa forma, uma fisioterapia, uma acupuntura, mudança de hábitos alimentares e de exercício, muitas vezes podem remediar uma condição clínica. O termo droga também é um termo de uso popular. Em referências mais antigas é muito encontrado, ou tradução mais literal do inglês drug. Em português, vai se referir principalmente a substâncias de abuso ou ilegais. E em farmacobotânica, remete à parte do vegetal usada medicinalmente, a folha, o fruto, flor, raiz, casca e por aí vai. Um termo mais técnico é o termo medicamento. Só que o medicamento ele se refere a uma formulação que contém um fármaco, pelo menos, e outros recipientes, como corantes, conservantes, espessantes, importantes para que a formulação tenha sucesso. Então, um comprimido, uma cápsula injetável, um supositório, vai ser um medicamento. O fármaco, princípio ativo ou ingrediente farmaceuticamente ativo, IFA, esse último termo é um termo mais recente, é ele sim um composto químico responsável pela atividade biológica de um medicamento, podendo combater uma causa ou um sintoma. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno, propranolol, entre outros. E xenobiótico é um termo mais genérico de qualquer substância externa ao organismo vivo analisado. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouco sobre o início da indústria farmacêutica e indústria farmoquímica. A indústria farmoquímica, que a gente pode dizer que é um ramo da indústria de química fina, uma das linhas que ela começa é com a produção de corantes. Em alguns casos, se descobriu que alguns corantes tinham ação farmacêutica também, e se aproveitou esses compostos também para a produção de medicamentos, né? O Dog Mack, que trabalhou na empresa alemã IG Farben em 1932, descobriu que o corante Prontosil, que é essa estrutura aí representada abaixo, possuía alta atividade contra os estreptococos, que são bactérias. O Prontosil ele foi precursor de bacterianos das classes das sulfonamidas, que é uma classe de antibacterianos que nós encontramos hoje. Também, continuando aqui no início da indústria farmacêutica, né, o Paul Ehrlich desenvolve um conceito importante, que é o conceito da bala mágica. A ideia de que um composto químico ele poderia atingir seletivamente um micro-organismo que causa algum tipo de enfermidade. Em 1909, Paul Ehrlich, junto com o químico Alfred Bertin, desenvolve o Salvarsan, também conhecido como ansfenamina, que é um composto químico que contém arsênio. Surpreendentemente, gente, um composto que atua como fármaco que contém arsênio, que a gente normalmente associa com compostos tóxicos. Esse composto ele era ativo contra a sífilis. E em 1910 ele começa a ser comercializado pela empresa Roche. Seguindo nessa pegada, outro fármaco importante no início da indústria farmacêutica é o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico ele é comercializado pela Bayer com o nome de aspirina, né? Falando um pouco da história do ácido acetilsalicílico, a gente pode dizer que um composto similar a ele, que era a salicilina, era usado desde a antiguidade para o tratamento de dores. Então, a salicilina é esse composto aqui representado na esquerda. O químico francês Charles Gerhardt faz a primeira síntese do ácido acetilsalicílico em 1853. E Hoffmann desenvolve uma nova síntese dele, que a Bayer utiliza para fazer o produto que passa a ser comercializado em 1899.
Então, aqui, a estrutura do ácido acetil salicílico na direita é uma curiosidade da origem do nome aspirina. O A viria de acetil e espirim do nome Spiraea, que é o gênero dessa planta da onde era extraída a salicilina. Um outro fármaco que causou uma revolução na indústria farmacêutica foi a penicilina. Antes dessa descoberta, muita gente morria de infecção bacteriana, né? Muito mais gente do que hoje, né? E o que acontece? A descoberta da penicilina foi feita por Alexander Fleming em 1928. Ele descobriu que um fungo produzia um composto que inibia o crescimento bacteriano. Em 1943, se inicia a produção industrial por fermentação da penicilina. Porque a estrutura dele era considerada complexa para fazer uma síntese orgânica direta, né? Em 1957, se começa a produzir essa penicilina de maneira semissintética. A gente pode ver que, a princípio, apesar de parecer uma molécula simples por ser pequena, essa é uma molécula relativamente complexa. Ela tem um ciclo de 5 membros fusionado com um ciclo de 4. E tornando 300 quirais. Normalmente, o que é variado na estrutura das penicilinas é aquele R ali. Ok? Então, é isso. Então, falando de fármacos, né, e como eles agem, basicamente, a gente vai ter micromoléculas interagindo com sistemas biológicos. Existe um processo fisiológico normal. Esse processo, por algum motivo, sofre uma alteração, gerando um processo fisiológico alterado, e o tratamento busca restabelecer o processo fisiológico o mais próximo possível do normal. Dessa forma, existem ações de substâncias sobre a causa dessa desordem ou doença. Por exemplo, ação sobre células do organismo externo, uma bactéria, um fungo, vírus, parasitas, ou uma célula do próprio organismo que apresenta uma funcionalidade inadequada, como, por exemplo, células cancerosas. E existem também ações, medicamentos e fármacos que agem sobre o sintoma de uma determinada desordem ou doença. Então, uma febre, uma inflamação, dor, coceira, tontura, uma cicatriz. Tanto o combate da causa como do sintoma são importantes. Em alguns casos, é feito o combate a ambos os lados usando medicamentos diferentes. E se impõe sempre nessa batalha do fármaco contra a doença o desafio da seletividade, né? Micro-organismos patogênicos contra micro-organismos benéficos. Você quer combater o patogênico e não o benéfico. Células de funcionalidade normal contra células de funcionalidade anormal. E onde agem esses fármacos e medicamentos, né? Os fármacos agem nas biomacromoléculas, proteínas, enzimas, receptores celulares, internos ou externos às células, DNA e até em RNA. Então, quanto mais diferentes forem as proteínas, enzimas, receptores que você quer que o fármaco atue em relação ao que você não quer que ele atue, maior vai ser a seletividade e mais fácil vai ser essa interação. Continuando, né, na questão das micromoléculas com o organismo, essas micromoléculas têm algumas etapas conforme o ser humano ingere. Então, a primeira etapa é a chamada etapa de absorção, onde a substância passa do meio externo para o sangue. E o sangue, então, vai promover a distribuição dessa substância. A etapa de distribuição, a substância é transportada, dispersada, acumulada para outros tecidos, de acordo com diversos parâmetros, tanto da substância como dos tecidos. A etapa seguinte é a etapa de metabolização, ou biotransformação, onde o organismo que recebeu a substância vai processar as moléculas, sendo elas endógenas ou exógenas, ao organismo por diversas reações possíveis, a fim de torná-las menos tóxicas e ou mais solúveis. A etapa seguinte é a etapa de eliminação, onde o organismo expulsa as moléculas do organismo de maneira inalterada
caso não tenha conseguido promover alguma metabolização, ou de uma maneira metabolizada ou biotransformada, ou seja, a molécula, então, modificada. O último parâmetro é o parâmetro de toxidez, que o Bruno já falou mais cedo nos slides, onde você tem uma ação indesejada de alguma molécula, seja ela endógena ou exógena, afetando algum processo fisiológico. Muitas vezes essa ação tóxica ela é alcançada com uma variação de dose, uma dose errada, ou uma interação entre duas substâncias. Vai depender da dose, podendo ser aguda ou crônica, específica ou inespecífica. Na produção de fármacos, intermediários ou subprodutos de síntese precisam ser avaliados quanto à segurança, a sua atividade versus a sua toxidez. Enantiômeros, por exemplo, podem apresentar atividades distintas em vários aspectos. Nesse slide, temos uma representação, né, uma imagem de uma molécula de diclofenaco interagindo com o sítio ativo da ciclooxigenase 2, retirado de uma... Aqui aparece a estrutura do diclofenaco interagindo por ligação de hidrogênio com aminoácidos do sítio receptor. Então, por diferentes forças intermoleculares, elas vão estar presentes quando a micromolécula interagir com a macromolécula. Aqui tem a estrutura dos diclofenacos, e aí está no plural porque diferentes contraíons vão ser formulados com esse diclofenaco. Então, existe diclofenaco de sódio, de potássio, de dietilamônio, mas na hora da interação com o receptor, basicamente vai ser o diclofenaco interagindo, né, onde essas linhas pontilhadas são interações. As interações podem ser de Van der Waals, podem ser de polo, íon de polo ou ligações de hidrogênio. Esse slide, né, a temática dele é simplicidade estrutural. Lembrando que nem sempre a simplicidade estrutural ela vai estar ligada à simplicidade sintética. Às vezes, moléculas aparentemente simples são de difícil síntese, e vice-versa. Aqui temos, então, o ácido acetilsalicílico, que é um anti-inflamatório e anticoagulante, o paracetamol, analgésico antitérmico, os diclofenacos, anti-inflamatórios, a pregabalina, uma molécula usada para fibromialgia e neuropatia diabética, a adrenalina, que é tanto uma molécula naturalmente produzida pelo nosso organismo, como administrada em hospitais, a nicotina, que é um estimulante do sistema nervoso, a varfarina, anticoagulante e antitrombose, a metformina, hipoglicemiante, usado no tratamento da diabetes, e o etambutol, um antibiótico usado para tuberculose. Entretanto, também existem moléculas muito complexas estruturalmente. Aqui, um exemplo de uma molécula pequena e complexa. Semelhante à questão da penicilina, que o professor Bruno já falou, aqui a gente tem um anel de 5 fusionado com um anel de 4 e ainda alguns centros assimétricos na molécula. Aqui a molécula da anfotericina, aqui já é uma molécula bem grande e bem complexa. A molécula da morfina e as moléculas de hormônios humanos, a testosterona, o estradiol e a progesterona, aonde, apesar de muito semelhantes em alguns aspectos, algumas diferenças nessas estruturas são suficientes para conferirem a elas diferentes efeitos, onde a testosterona é a que principal contribui para os efeitos do sexo masculino, o estradiol no sexo feminino e a progesterona tem um importante papel na gestação. Algumas substâncias apresentam mais de um efeito, né? Chamado efeito colateral ou reação adversa. Entretanto, esse efeito colateral ainda é um efeito, que pode ser útil ou indesejado. A difenidramina, por exemplo, é um antihistamínico, que apresenta um efeito sedativo leve, podendo causar sonolência. Pode ser interessante, caso a pessoa queira repousar do efeito da ação alérgica, ou pode ser indesejado, caso ela precise trabalhar, estudar ou dirigir, por exemplo. O minoxidil, ele é sistemicamente usado para hipertensão e topicamente tem uma ação contra a calvície. O propranolol e o atenolol são substâncias beta-bloqueadores, que são usados no tratamento de hipertensão. Entretanto, um dos efeitos colaterais dele é redução
de tremores e já foi usado indevidamente como doping em competições de tiro. A furosemida e a hidroclorotiazida são diuréticos, também usados no tratamento de hipertensão. Entretanto, já foram também usados indevidamente como doping em disputas de luta, aonde o lutador precisa perder peso rapidamente para ser enquadrado numa categoria. E aqui o exemplo da sildenafila, usado para hipertensão pulmonar e também para disfunção erétil. Então, e como é que um novo fármaco surge, né? Existem diferentes estratégias, diferentes maneiras de se desenvolver um novo fármaco. Existem os chamados métodos racionais, né? É aquele onde você busca construir uma molécula de maneira que ela tenha aquele efeito. Para tanto, você pode-se fazer uso de métodos computacionais, como, por exemplo, softwares, né? Que vem relação estrutura-atividade de moléculas e possíveis interações de pequenas moléculas com macromoléculas. A gente tem também a estratégia do screening, que seria você usar bibliotecas de moléculas, tanto moléculas sintéticas que não existem na natureza, quanto de produtos naturais, e simplesmente ir testando essas bibliotecas contra determinados alvos. E você tem também o serendipity, que é uma palavra da língua inglesa que não tem uma tradução literal para o português, que é quando você não necessariamente está buscando aquele fármaco, desenvolvendo aquele fármaco, mas você descobre aquela ação. Isso a gente pode ter exemplo, por exemplo, a descoberta da penicilina, né, onde não se estava buscando diretamente um antibiótico, mas o Fleming viu aquela atividade antibacteriana presente no fungo. Que fique bem claro que esses três métodos, todos esses métodos aqui apresentados, eles podem ocorrer mesclados. Você pode fazer, por exemplo, um screening baseado na estrutura, que você vai fazer um screening só daquelas moléculas que você acha que tem estrutura relacionada com a ação que você está buscando, ok? É um pouco isso. Então, assim, a gente tem algumas estratégias para o desenvolvimento de novas moléculas, novos compostos, que tenham ação biológica, né? Uma dessas estratégias é a simplificação molecular. Você vê, por exemplo, uma ação que tem algum produto natural, que tem alguma ação biológica que você deseja, e você simplifica aquela molécula, tornando-a mais simples de ser sintetizada. Aqui a gente tem um exemplo do desenvolvimento dos anestésicos locais, né? Sabe-se essa atividade anestésica da cocaína? E, através de uma simplificação dessa molécula, você teve o desenvolvimento da milocaína, que é um anestésico local. Parecem moléculas completamente distintas, mas se respeita, por exemplo, uma distância entre, por exemplo, o oxigênio do éster ali e o nitrogênio. Ok? Essa distância é similar nos dois compostos. Então, tem alguma similaridade, só que a molécula de amilocaína é muito mais simples. Partindo para uma outra estratégia, a gente pode falar do bioisosterismo. O que seria o bioisosterismo? Seria a troca de grupos funcionais, né, buscando o melhoramento ou buscando se há alguma alteração na atividade da molécula, né? Então, aqui, nesses dois compostos dessa classe de fármacos para o tratamento da hipertensão, telmisartan e valsartan, a gente pode ver que houve uma troca, por exemplo, do grupo carboxila por um grupo tetrazol. Essa troca, ela foi baseada no bioisosterismo, porque se sabe que características físico-químicas são compartilhadas por esses dois grupos funcionais, como, por exemplo, o seu pKa. Ok? Uma terceira técnica que a gente pode considerar é a hibridação molecular. Seria buscar a soma de atividades biológicas de dois compostos, juntando-se assim
parte da molécula desses dois compostos em um novo único composto. Ok? Então, no caso aqui apresentado, juntou-se o paracetamol com ácido acetilsalicílico, criando o composto que foi nomeado como benorilato, que poderia compartilhar, por exemplo, algum tipo de atividade presente nos dois compostos que o deram origem. Aqui vem um conceito muito importante aqui para o desenvolvimento de fármacos, que é o farmacóforo, ou também chamado como grupo farmacofórico, que seria, então, essa porção da molécula, esses grupos funcionais, que seria essencial para o desenvolvimento da interação do composto com o receptor, onde ele é responsável pela atividade biológica, né? Aqui, a gente está falando também da classe dos anestésicos locais. Temos 4 compostos aqui pertencentes a essa classe, e a gente pode ver que uma grande parte da molécula é preservada nesses 4 compostos, o que nos leva a crer que essa porção que está envolvida nessa linha amarela tem a grande chance de ser o nosso grupo farmacofórico nesses anestésicos locais. Aqui, como exercício, a gente coloca 3 exemplos de fármacos da classe dos barbitúricos, né, para vocês assinalarem os grupos farmacofóricos, os possíveis grupos farmacofóricos. A gente tem o barbital, que foi o primeiro barbitúrico desenvolvido, temos o fenobarbital, que é usado como anticonvulsivante, e temos o pentobarbital, que é um anestésico, que inclusive em doses maiores é usado na injeção letal nos Estados Unidos, né? Então, o exercício aqui seria vocês envolverem o que vocês acreditam que é o grupo farmacofórico dessa série, né? Vocês, querendo fazer o exercício, vocês pausem agora o vídeo, que na sequência a gente vai mostrar a resposta para o exercício. Ok, aqui está a resposta. Assim, é um exercício relativamente simples, né? Então, a gente vê que esse grupamento, esse ciclo de 6 membros, né? Ele está preservado nas 3 estruturas aqui apresentadas. Então, falando agora um pouco da indústria, a gente, normalmente, na indústria, a gente diferencia 3 tipos de produtos, 3 tipos de indústria de produtos químicos, né? Os commodities, que é aquela indústria de produtos químicos que produz produtos de baixo valor agregado. E, normalmente, esses produtos são produzidos em grande quantidade. Um exemplo que a gente pode dar de indústria de commodities é a indústria petroquímica. Depois a gente passa para a indústria de produtos química fina. Aqui, o produto químico ele é de relativo alto valor agregado, se comparado com os commodities. E ele é produzido, em geral, em menor quantidade. A gente pode dar como exemplo a indústria farmoquímica. A gente tem também a indústria de especialidade, que são produtos, a indústria que fabrica produtos químicos baseados na sua ação ou função. Normalmente, esses produtos são misturas de mais de um composto químico. Um exemplo dessa indústria seria a indústria farmacêutica. Essa foi uma classificação que a gente escolheu colocar aqui na apresentação, deixando claro que outros autores podem ter classificações distintas da indústria de química, ok? É interessante falar também que a partir dos anos 70 começou a ser usado o termo de fármacos blockbuster. Os fármacos blockbuster são os fármacos que venderam mais de $1 bilhão por ano, né? Então, em 77, começou a entrar no mercado a cimetidina, que foi o primeiro fármaco considerado fármaco blockbuster e desenvolvido pela SmithKline. Depois disso, em 89, a gente teve o desenvolvimento do omeprazol. Claro, gente, que aqui eu não estou falando de todos os fármacos blockbuster, estou dando só apenas alguns exemplos, tá? Em 98, o celecoxib, que era um anti-inflamatório de terceira geração, desenvolvido pela Pfizer.
Em 98 também o desenvolvimento do sildenafil, que é o fármaco desenvolvido para o tratamento da disfunção erétil, também desenvolvido pela Pfizer. A rosuvastatina, em 2003, que é um fármaco para o tratamento do colesterol alto. E em 2013, o sofosbuvir, um fármaco desenvolvido pela Gilead, comercializado pela Gilead para o tratamento da hepatite C. Outro tema que eu acho particularmente bem interessante é sobre os sais dos fármacos, né? Você pode perceber quando você pega algum medicamento que você consome ou que algum familiar seu consome, normalmente ele vem como cloridrato de alguma coisa, citrato de alguma coisa, mesilato de alguma coisa, ou então, no caso de diclofenaco de potássio, diclofenaco de sódio, diclofenaco de etilamônio. Por que isso acontece? Porque muitos fármacos presentes nos medicamentos, eles estão na forma de sal. E nesse sal, o contraíon ele pode ser tanto um cátion como um ânion, dependendo da característica da molécula que a gente tem, né? Então, o que acontece? Quando você forma o sal de um composto químico, há uma alteração da propriedade físico-química desse composto. E muitas vezes uma melhora da sua estabilidade. Isso pode ser muito interessante para a indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica. Você pode ter alterações de propriedades, como, por exemplo, modulação da solubilidade. Se você quiser tornar mais solúvel ou menos solúvel, você pode fazer um sal. Alteração do ponto de fusão e diminuição da higroscopia, que é a diminuição da capacidade do composto de absorver água. Um outro tema que é bem interessante na indústria farmacoquímica farmacêutica é o polimorfismo. Falando de maneira bem resumida, o polimorfismo é a capacidade de um composto ser encontrado em mais de uma forma no estado sólido. A gente vai dizer mais de uma isoforma ou de mais de um polimorfo, né? Um caso interessante é o caso do ritonavir. O ritonavir é um inibidor da protease do HIV usado no tratamento da AIDS. No início da sua comercialização, ele era conhecido apenas a sua isoforma 1. Mas em 98, lotes do produto final, do medicamento, começaram a ser provados num teste de dissolução. E observou que o ritonavir produzido se encontrava numa outra isoforma, que foi denominada isoforma 2. Vocês podem ver pelas fotos ao lado da estrutura do ritonavir a diferença dos cristais dessas isoformas, né? O medicamento teve que ter sido retirado temporariamente do mercado, levando a uma perda de muitos milhões de dólares para a empresa. A empresa teve que adaptar suas formulações para a isoforma 2 do ritonavir, para poder voltar a comercializar. Então, isso nos leva a considerar a importância que tem a forma sólida de um fármaco para a indústria. Um outro ponto muito interessante é o que diz respeito ao reposicionamento de fármacos. Então, fármacos descobertos ou projetados inicialmente para uma determinada ação terapêutica apresentaram posteriormente um novo uso, uma nova função terapêutica, seja por relatos clínicos de usuários ou por novas triagens, os screenings que a gente já falou aqui na apresentação. A bupropiona, por exemplo, inicialmente foi utilizada como antidepressivo e posteriormente mostrou-se útil como medicamento antitabagismo. O ácido acetilsalicílico, na dosagem de 500 mg, era utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. A dosagem de 100 mg ao dia é utilizada como anticoagulante, prevenindo trombose, por exemplo. A talidomida, usada como sedativo e que teve na sua história o caso de apresentar teratogenia, ou seja, malformação fetal, foi posta de lado por muito tempo e, recentemente, foi descoberto a ação dela como imunomoduladora.
fazendo com que essa molécula, então, pudesse ser usada em tratamentos de câncer, HIV e hanseníase, estimulando o sistema imune das pessoas. Aqui seguem as nossas referências de consulta, livros, sites, perfis e hashtags, né? Aqui os livros de química orgânica, e aqui livros específicos do assunto da aula de hoje, sobre fármacos e medicamentos. O livro de química medicinal, As bases moleculares da ação dos fármacos, de Barreto e Fraga, e um livro de farmacologia, Goodman e Gilman, As bases farmacológicas da terapêutica. Né? Em ambos, você encontrar informações complementares. Segue aqui os canais do YouTube, que a gente recomenda, né, e a gente acompanha. Alguns programas e aplicativos para desenho de estruturas moleculares. Perfis no Facebook. Alguns perfis também no Instagram. E algumas hashtags que podem ajudar você a encontrar os assuntos que você quer acompanhar, como no caso química orgânica. Então, a gente queria agradecer a todos por assistir, né? Pedir para quem gostou do trabalho, seguir o grupo, entrar no grupo do Facebook e seguir o canal do YouTube, né? Curtindo, se inscrevendo, divulgando. E agradecimentos especiais à nossa estagiária, Tayane Mendes, que está nos ajudando agora com essa questão estética e de novos layouts e cores e tornando as nossas apresentações muito mais atrativas. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria de dedicar essa aula ao Sérgio Falomir, querido amigo e excelente colega, um profissional e um amigo que vai deixar muita saudade. Então, eu gostaria de dedicar ao Sérgio Falomir. A sua memória, né?